Olá pessoal, meu nome é Jacqueline e sejam bem-vindos aqui ao canal. Antes de começar aqui o vídeo, lembro-vos para subscreverem o canal, deixarem o vosso gosto se gostarem deste tipo de conteúdo e partilharem com alguém que achem que vai gostar deste vídeo. O vídeo de hoje é então uma tag, que é a tag Filosofia de Ler. Eu vi esta tag no canal da Dora Santos Marques, eu vou deixar o link para o canal dela na caixa de descrições e nos cards. E ela disse-me para eu fazer esta tag, portanto, aqui estou eu. A tag que vamos fazer é então a tag Filosofia de Ler. E a pergunta número 1 é: o que é mais importante, uma boa personagem, a trama ou a mensagem? Julgo que uma boa personagem sem uma boa trama não vale muito ao livro, mas uma má personagem também pode estragar o plot do livro, como aconteceu para mim com Divergente, que eu não gostei da protagonista, mas entre as três, provavelmente aquilo que eu mais gosto realmente é da trama. Eu sou mais plot-driven do que propriamente pela personagem ou pela mensagem final do livro. Pergunta número 2. Deveríamos ler livros que abordam ideias ou opiniões com as quais discordamos? Eu acho que sim. Nós devemos ler livros independentemente de concordarem com a nossa opinião ou de serem de uma opinião completamente diferente da nossa. Eu não vou ler uma distopia a pensar que vou concordar com os ideais políticos, porque provavelmente não vou. Portanto, acho que temos que ler um bocadinho de tudo e não propriamente por concordarmos com o que está lá no livro. Pergunta número 3. Qual o papel dos livros num mundo onde a tecnologia avança cada vez mais? Isto é uma pergunta muito filosófica, não é? Os livros têm evoluído no sentido de abraçar mais a tecnologia. Atualmente temos os audiobooks, temos os e-books, que nos permitem ler de forma muito mais tecnológica, ou ouvir ou a ler com um telemóvel, um tablet, um e-reader, o que seja. Mas acho que quem gosta realmente de ler, como é o meu caso e provavelmente de muitos leitores, o cheirinho do papel nada paga isso. Portanto, eu vou sempre preferir um livro do que qualquer forma digital, isso não há dúvida. Pergunta número 4. Quando escolhes um livro, quão importantes são as sinopses, opiniões e a arte nessa escolha? Tudo muito depende do livro em si. Eu tenho livros e tenho autores que não preciso de ler a sinopse para os querer ler. No entanto, há outros que eu nunca ouvi falar do autor e a sinopse talvez me puxe para aquele autor em específico. O mesmo se passa com as opiniões e a arte da capa. Eu vou muito pelo meu gosto pessoal, mas claro que ouvir a opinião de alguém que eu saiba que tem mais ou menos os mesmos tipos de gostos e que diga que um determinado livro é bom ou um determinado livro é mau, é sempre uma mais-valia para que eu leia esse livro. A arte, claro que é importante, porque uma pessoa passa numa livraria, se tiver lá livros com uma capa diferente ou algo diferente, chama-nos a atenção. Por exemplo, passar por uma livraria e ver lá o livro A Casa do Mar Cerúleo, por exemplo, é impossível não olhar, porque o livro tem uma capa lindíssima. É, claro que um livro com uma capa bonita atrai muito mais o olhar de quem passa, nesse sentido. Não quer dizer que eu vá comprar por isso, provavelmente teria que saber mais sobre o livro para comprar, portanto. Pergunta número 5. Deveríamos ler algum livro na diagonal? Dever não devíamos. No entanto, acho que quase todos os leitores de vez em quando fazem assim umas leituras na diagonal, nas partes mais arrastadas, ou quando têm algum objetivo em específico, querem acabar aquele livro e não estão propriamente a gostar, ou porque já o leram uma vez e numa releitura também não é tão relevante ler tudo tintim por tintim, podem só ler as partes favoritas, por exemplo. Pergunta número 6. A leitura deve ser sempre agradável? A interpretação desta pergunta, para mim, é um bocadinho subjetiva.
Eu interpretei isto no sentido em que a leitura deve sim ser agradável para mim. Se eu não estiver a gostar do livro, realmente não sei bem porque é que estarei a ler. No entanto, não tem que ser só com temas agradáveis no sentido de serem só livros de romances, por exemplo. É importante também lermos outros tipos de livros. Daí, por exemplo, eu fugir à minha zona de conforto e ir ler livros como 1984 e O Admirável Mundo Novo, que apesar de eu gostar de distopias, esses são distopias muito voltadas para a política e eu desse tema já não gosto tanto, mas ainda assim fiz o esforço, li os livros e até gostei, portanto é muito relativo, né? Mas se pensarmos por esse prisma é uma resposta, se pensarmos do outro é outra. Pergunta número 7. É importante sermos um leitor que lê muito e que lê boa leitura? Não acho que seja importante sermos um leitor que leia muito, a quantidade acho que não define o leitor. Não deixas de ser leitor por só leres um livro de ano a ano, ou o que seja. Acho que o gosto que a pessoa tem pelo livro define o leitor, é a minha opinião. O mesmo acaba por se aplicar à boa literatura. Não é por eu ler Saramago que sou uma boa leitora, ou por eu ler, sei lá, olha, Patricia Briggs, por exemplo, que vou deixar de o ser. Isso é a minha opinião. Pronto. Pergunta número 8. Como compras os teus livros? O que tens em conta sempre que vais às compras? Eu normalmente compro os meus livros maioritariamente online. É raro ir a uma livraria e comprar fisicamente. Desde sempre que fiz muito isso e sempre comprei mais livros online do que propriamente ir deslocar-me a uma livraria para realmente comprar um livro. Não quer dizer que eu, quando vá a uma livraria, gosto de olhar para os livros e até pode algum chamar-me a atenção e eu levar, mas é muito raro acontecer porque normalmente eu prefiro esperar por uma promoção e comprar o livro em promoção. Se eu tiver que planear ir a um certo sítio para ir às compras, geralmente já tenho uma ideia em mente e é aquele livro que eu levo e não levo mais do que aquele livro, portanto é um bocadinho por aí. Pergunta número 9. Como lês os teus livros e como organizas as tuas leituras? Como leio fisicamente, não sei se é essa a resposta que querem. Como organizo as minhas leituras? Eu organizo tudo no Goodreads e tenho lá a minha TBR sempre atualizada conforme os livros vão chegando e os vou lendo. Atualmente, para me motivar a ler livros que talvez estejam parados há mais tempo na minha estante, o que eu estou a fazer é jogar o TBR Game todos os meses, que me vai então fazer escolher livros que provavelmente não escolheria naquela altura para ler, como vai ser o caso agora deste mês, que vou ter que ler a Sensibilidade e Bom Senso, por exemplo, que provavelmente não pegaria agora, porque não estou assim tanto no mood de ler clássicos, mas vai ser interessante. Pergunta número 10. O que fazes a tudo o que as leituras te dão? O que é que eu faço a tudo o que as leituras me dão? Depende da leitura. Há leituras que realmente nos ensinam alguma coisa que nós não sabíamos e que até podemos aplicar na nossa vida. Há outras leituras que não nos trazem propriamente nada de novo. Eu acho que o que importa realmente é nós gostarmos daquilo que estamos a ler, não é propriamente sempre retirarmos realmente informação ou conhecimento ou alguma coisa nova do livro que estamos a ler. Até porque se fosse sempre assim, nunca íamos reler um livro. E acho que reler também é bom. Pergunta número 11. Ainda continuarias a ler se pudesses abrir o cérebro e enfiar todos os livros lá? A experiência de leitura é agradável e nós estamos ali a passar um bom bocado enquanto estamos a ler. Portanto, acho que se nos dessem a opção de enfiar os livros dentro da cabeça, eu preferia não o fazer e preferia ler de qualquer forma. Pergunta número 12. O que pensas das releituras? Eu já acabei por falar disso um bocadinho noutra pergunta anterior, mas eu não releio muitos livros porque tenho uma TBR muito grande. No entanto, de vez em quando gosto sim de reler livros que me dizem mais. Portanto, sou apologista de releituras, sim. Perguntas 13 e 14. O que torna um livro bom ou um livro mau?
Eu acho que isto é subjetivo dependendo da pessoa. Para mim, um livro bom é um livro que eu agarro e, das duas, uma, ou me prende à história de tal forma que para mim aquilo passa a ser real, como foi o caso aqui um bocadinho de Daisy Jones and the Six, por exemplo, que eu li o mês passado, ou que realmente me faça pensar muito ou que me entusiasme por aquele tópico, ou pronto. Um livro mau, para mim, para um livro ser mau, é preciso realmente não ter boas personagens, não ter um bom plot, não ter nada que se aproveite praticamente, porque eu sou muito boazinha a dar as minhas classificações aos livros, portanto. Pergunta número 15. Qual a tua opinião sobre não terminar uma leitura? Este tópico vai bem aqui ao cerne da questão, no meu caso. Eu não deixo de ler livros, ou seja, eu não tenho o hábito de fazer DNF, ou seja, dar um livro como não terminado, nunca. Eu acho que nunca fiz isso na minha vida. O único livro que eu fiz isso foi o dos Maias, porque não era leitura obrigatória e eu ainda comecei a tentar ler, mas depois vi que não me estava a interessar muito, porque era muito texto e acabei por deixar de lado até porque não tinha mesmo que eu ler. E foi o único que eu fiz isso na minha vida toda. De resto, eu nunca abandonei um livro e por mais às vezes que me custe terminar livros, eu insisto e acabo sempre por os terminar. Sou teimosa, isso eu sei que é teimosia e que eu se calhar até devia desistir de alguns livros porque estar a ler um livro que não nos dá prazer ou que nós não estamos a gostar de ler também não é bom. Faz-nos demorar muito mais tempo a ler, e depois também tem aquele pormenor de depois ficarmos com uma ressaca literária provavelmente e sem vontade de ler mais nada. Mas não sou contra, obviamente, eu só não o faço. Pergunta número 16. A vida pessoal do autor deve ser tida em conta? Eu aqui vou responder o mesmo que eu vi no canal do Sonhos de uma Livrólica, acho que é assim que se diz o nome do canal. Se me enganei, peço desculpa, vou deixar aqui o card também para o canal dela. Eu vou responder o mesmo que ela nesse aspecto. Se nós formos a olhar aquilo que o autor fez, se formos a olhar aquilo que os pais são, vamos julgar os filhos pelos pais? Não, não vamos. Os pais são os filhos são os filhos, portanto, os autores são os autores e as obras são as obras. Eu não vou deixar de ler Harry Potter, por exemplo, só por causa das polémicas que houve à volta da J.K. Rowling. E eu, por acaso, até comentei no canal dela, eu também não ia deixar de ler, por exemplo, Alice no País das Maravilhas, porque sei que o Lewis Carroll tem uma historiazinha de pedofilia, portanto, é tudo muito relativo. Também acho que problematizam demais, portanto, temos que ter tudo peso e medida, tudo com moderação. Podem ter-se sentido ofendidos e sim, podem realmente não querer ler, mas não têm que impingir de certa forma aos outros que o façam também. Na minha opinião, a vida do autor não influencia as minhas leituras. No entanto, compreendo quem o faça e é a escolha dessas pessoas, portanto. Pergunta número 17. Se apenas pudesses ler um género para o resto da vida, qual seria? Se eu pudesse ler apenas um género, esta pergunta é muito difícil, não é? Porque eu também leio um bocadinho de tudo, não vá a minha estante estar dividida por géneros, praticamente por prateleira, e há prateleiras que até têm 2 géneros cada. Eu provavelmente, para fazer um bocadinho de batota, diria graphic novels, porque são relativamente rápidos de ler e pode-se encontrar graphic novels de muitos temas. Eu tenho ficção científica, tenho super-heróis, tenho comédia, tenho ali um policial negro, portanto, acho que é capaz de dar para encontrar tudo, portanto. Talvez essa fosse a minha escolha. Sendo batota, claro. Pergunta número 18. Alguma vez leste um livro sobre o qual não sabias nada? Sim, isso acontece-me o tempo todo, como podem ver pelos meus book hauls. Eu compro muitas vezes o livro sem saber nada sobre o livro, até porque gosto de ser surpreendida pela história. Muitas vezes vou pelo autor, lá está, e sei que em princípio vou gostar, portanto eu vou ler independentemente de tudo. Não preciso de saber a sinopse para isso, então leio muitas vezes livros sobre o qual não sei nada.
Pergunta número 19. Quais são os autores ou géneros que não consegues ler e porquê? Não há assim um autor ou um género que eu não consiga ler. No entanto, não aprecio tanto ler livros de não ficção. Acho que leio todos os géneros, incluindo não ficção, eu também leio. No entanto, não é a minha escolha, não é aquele tópico que eu costumo escolher ler. Assim como também não leio muitos livros de humor, por exemplo. É muito raro ler um livro de humor. Tenho aqui alguns porque são do meu namorado e eu leio-os com ele às vezes, ou mesmo que eu os leia sozinha. Eles estão aí só porque, por causa dele, não por minha causa, eu provavelmente nunca os escolheria. Mas nada disto quer dizer que eu não os consiga ler. Eu consigo ler tudo. Só não tenho assim tanta vontade. Finalmente, e por último, pergunta número 20. Toda a gente deveria ler. Porquê? Sim, eu acho que toda a gente deveria ler. Para além de aumentar o vocabulário, de aumentar o nosso conhecimento, de aumentar a nossa capacidade de argumento também por vezes, acho que é um momento de extrema descontração. Quando uma pessoa lê e gosta daquilo que está a ler, envolve-se de tal maneira no mundo daquele livro que o nosso mundo passa a secundário e o stress realmente é reduzido. Também já há estudos que comprovam isso. Portanto, acho que ler realmente faz bem. Não só porque é bom e agradável, mas porque faz bem também. Acho que sim, que toda a gente deveria ler e toda a gente deveria ler o que gosta. Não quer dizer que experimentando ler, como é o caso da maioria, se calhar, dos adolescentes que têm que ler obrigatoriamente Saramago, têm que ler essa de Queiroz. Talvez essas leituras não sejam para eles. E são clássicos, são livros muito mais difíceis de ler, muito mais complexos, mas as crianças leem isso e acabam por pensar que não gostam de ler e acabam por nunca tentar outros géneros de livros. E quem sabe não gostam de ler, por exemplo, um Heartstopper. Portanto, acho que sim, toda a gente deveria ler, faz bem ler realmente, eu acho que faz muito bem. E pronto, essa é a minha resposta a esta pergunta. Acabando a tag, normalmente nomeia-se alguém para fazer, no entanto, já praticamente toda a gente do Booktube fez esta tag. Se alguém estiver a ver este vídeo e ainda não tiver feito, sinta-se à vontade para fazer e diga-me que a vai fazer ou que a fez para eu ir ver, que eu vou gostar de ver isso, sem dúvida, porque esta tag até tem respostas aqui bastante interessantes. Tem umas assim um bocadinho esquisitas, não é? Mas tem aqui algumas até bastante interessantes e dá para nós nos conhecermos um bocadinho melhor e os nossos gostos e aquilo que pensamos sobre os livros e sobre este mundo em que nós estamos aqui inseridos. Acho que nos ficamos por aqui, já falámos sobre tudo o que tínhamos a falar. Vemo-nos no próximo vídeo. Deixem um comentário, já sabem, a dizerem aquilo que acharam. Se concordam com as minhas respostas, se discordam, deem-me a vossa opinião também. E vemo-nos no próximo vídeo. Tchau!